Eu pensei nessa aula, primeiramente, para um workshop. Então, aí no título está em workshop de improvisação, mas na verdade tem mais a ver com a maneira como a gente pode visualizar a harmonia das músicas, mais até do que sobre improvisação, tá, gente? É um caminho para a improvisação, porque a partir do momento que você consegue identificar os acordes e consegue executar as notas dos acordes, é um grande passo em direção a você conseguir criar um solo de maneira consciente em qualquer música, desde que você tenha acesso à harmonia dela ou que você tenha memorizado a harmonia dela, né? Quando a gente fala de estudar a harmonia de uma música, por exemplo, eu estava tocando aqui Só Danço Samba. Né? Então a gente vai falar também sobre essa música hoje, lá para o final, depois que a gente vir os padrões. Então a gente tem um Dó maior com sétima maior, depois um Lá com sétima, um Ré7 e tal. Então, quando a gente fala em harmonia, geralmente o que, que o pessoal faz? Vai para um recurso que é tocar um instrumento harmônico, tocar um violão, tocar um piano, algum instrumento que faça acordes, né? Mas quando você está praticando a harmonia de uma música no instrumento harmônico, você não está desenvolvendo no seu próprio instrumento, que é um instrumento melódico, né? Então, eu entendo que para que você memorize, para que você aprenda a tocar a harmonia de uma música, você tem que praticar no seu instrumento, tá? Não é que seja ruim, eu tenho um teclado aqui, eu gosto de vez em quando de dar uma conferida numa harmonia, principalmente quando a gente vai fazer arranjo ou fazer uma transcrição, é interessante que tenha um apoio de um instrumento harmônico ou mesmo do próprio instrumento melódico. Vai da maturidade musical de cada um também, né? Porque nem todo mundo vai conseguir tirar uma harmonia de uma música tocando um instrumento melódico. Eu, particularmente, uso o recurso do instrumento harmônico desde muito cedo para isso. Mas, enfim, voltando. Como é que a gente faz para ler a harmonia de uma música, praticando essa harmonia, sendo que o nosso instrumento só dá uma nota por vez? A gente vai voltar para os padrões, padrões melódicos e padrões rítmicos, certo? Um dos padrões que a gente pode ler uma harmonia é tocando os arpejos dos acordes, né? E logo no primeiro pentagrama, nós temos aí Mi, Sol, Dó, Mi, né? Tem esses padrões. Não é que é para vocês tocarem todos os padrões ao mesmo tempo, tá, gente? Você vai escolher um desses padrões e você vai tocar toda a sequência da música. No caso, a gente está com Só Dança Samba. Então vamos dizer que nós vamos fazer o segundo padrão, que é partindo da terça e fazendo ascendente. Então, em Dó, Mi, Sol, Dó. Partindo para o Lá, quem é que pode me dizer aí quais seriam as notas para a gente fazer esse padrão? O mesmo padrão, terça, quinta, tônica, ascendente. Agora vamos para o Ré. Fá Alan? sustenido, Fá Isso, sustenido, Lá, Ré. exatamente. Vamos lá, Alan. Toca aí esses quatro primeiros compassos. Aí. Beleza. Então vamos seguindo. Então a gente pode pegar outro padrão. No caso, eu costumo fazer o seguinte: eu leio a música inteira utilizando só um padrão, tá? E aí no próximo chorus, né, na próxima volta da música, eu passo a ler com outro padrão. Mas aqui só para exemplificar, a gente vai alternando aqui, tá? Vou pegar aqui o padrão do terceiro sistema, padrão alternado. Ele vai fazer a tônica, a terça abaixo da tônica e sobe para a quinta, tá? Então vamos aqui do Ré menor. Só uma dúvida aí, no caso do Ré menor 7. Não teria que ter o Dó aí, não?
Não, porque a gente só está falando de tríade, por enquanto. Ah, tá certo, tá certo. Entendeu? Entendi, São entendi. padrões para que a gente consiga identificar as notas do acorde num primeiro momento de leitura. Ah, tá bom. Entendeu? É só, Para só, você, só as tríades, né? No para você caso. começar a internalizar o som das notas do acorde enquanto você vai lendo a partitura. Isso pode ser com acompanhamento ou sem acompanhamento. Funciona muito bem sem acompanhamento também. Você Aham, consegue começar a visualizar o caminho harmônico quando você toca esses padrões. aham. Beleza, então. Obrigado, Thiago. Beleza? Tranquilo. Mas vão ter outros padrões aí que a sétima vai já já aparecer, tá? Aham. E detalhe, gente, eu estou fazendo, escrevendo aqui só para que todo mundo visualize e compreenda. Mas a ideia é que vocês peguem um padrão, coloquem esse padrão na mente e vá só para a cifra, vai olhar só para a cifra e vai ficar executando esses padrões, tá? Então a gente vai ter aqui notas base, guia e de cor, né? No caso, as tensões, as extensões do acorde, né? Que vão além da tétrade. Então, o padrão é bem parecido, ele está escrito ascendente, mas pode ser descendente também, dependendo da extensão do instrumento, de onde você está partindo, de que nota você está partindo. E aí você vai tocar tônica e em seguida a quinta e deixar a quinta soando. Ou vai tocar a terça, depois a sétima. Pode também ter, pode também tocar dessa maneira aqui, terça, tônica. Para adicionar as notas de cor, você pode substituir uma dessas duas notas pela nota de cor, que vai caracterizar melhor o acorde. Então vamos dizer que você esteja tocando um acorde diminuto. Você pode tocar a tônica, quinta diminuta, ou um acorde aumentado, tônica, quinta aumentada. Se você estiver tocando um acorde de nona aumentada ou de nona bemol, né, que é uma segunda bemol, você pode tocar a quinta, depois a nona bemol. Ou então você pode tocar a nona bemol embaixo e a quinta em cima. Ou você pode tocar a terça e a nona bemol em cima. Então, parece complicado se você fica falando só de grau, né? Mas na prática é bem simples, porque você vai olhar para os acordes, vai pegar só um desses padrões e você vai observar que notas você pode tocar daquele acorde. Se for um acorde maior, menor, aumentado ou diminuto. A ideia é basicamente essa. A gente vai pegar um padrão desses quatro aí que a gente exemplificou. No caso, tem bem mais lá no arquivo que eu enviei para vocês. E vai utilizar desse padrão para ler toda a harmonia da música. Se tiver algum acorde que você tiver com dúvida e tiver não funcionar na primeira vez, repete de novo o mesmo padrão até sair, até funcionar, porque você tem que escutar essa mudança de acorde e as notas. Depois vocês vão perceber que o movimento de fundamental em intervalo de quartas, ele vai fazer com que algumas notas se repitam. E isso é massa pra caramba, porque você começa a entender a condução de vozes, tá? A gente vai ter também uma outra possibilidade para os acordes com sétima, tá? Para que fique sempre bem fixado na mente da gente essa relação tônica, terça e sétima, que são as notas que vão caracterizar o acorde. A tônica, por dizer que acorde é, a terça para dizer a qualidade do acorde e a sétima também para dizer a qualidade do acorde. Se ele é um acorde fundamental ou se ele é um acorde de dominante, né? A sétima menor, ele vai dizer que é um acorde de dominante, maior com sétima menor. Então a gente tem esse padrão aqui.
pode também aproximar para essa nota. Você vai tocar a terça, a sétima, aliás, a terça, a tônica acima e fazer um cromatismo para a sétima. Aqui na letra C, dessa parte que fala de dominante, eu dou um exemplo de uma maneira para você tocar o trítono, né? O pessoal chama de sub-5, que faz com que ele fique um pouco mais fluido. Agora eu vou fazer utilizando o mesmo padrão, só que quando chegar no Ré7, eu vou fazer o trítono, tá? É isso aí. Aí já começa o desenho a aparecer mais, né? Quando você começa a adicionar notas, a adicionar possibilidades. Mas a ideia é ser progressivo mesmo. Primeiro tríade, para você conseguir identificar as notas. Depois você coloca notas base, notas guia. E aí depois você começa a colocar alguma aproximação da tônica para a sétima. E em seguida você começa a fazer alguma substituição. Essa substituição da dominante é uma das principais que eu faço, assim. Vocês me virem fazendo algum solo, com certeza vão me ver fazendo isso. Praticando dessa maneira, a gente sai daquele tipo de pensamento de centro tonal, né? Porque aqui, se vocês prestarem atenção, o tom da música é dó, mas ele tem algumas tonalidades que se apresentam, né? São tonicalizações. Né? A gente sai daquela ideia de centro tonal, né? No caso, a música ela é em dó, mas tem vários acordes dentro dessa música que não pertencem ao campo harmônico de dó. Então a gente tem que sair do centro tonal e passar a pensar acorde por acorde, entender as estruturas dos acordes e com quem eles estão relacionados. Alguns trechos estão tonicalizando o Fá, né? Outro momento tonicaliza o Ré, só que o Ré já cai como dominante. Então, é uma ideia de estudo de harmonia também, mas é uma ideia de prática, de como você praticar para você tocar essas músicas de uma outra maneira, aprender a ler a harmonia e futuramente pensar na improvisação, por que não na improvisação, no estudo de harmonia e improvisação, né? Porque para quem toca música popular é muito importante. Então, prazerzão estar mais uma vez com vocês. Valeu!